Olá, eu sou o José Antônio Conte. Estou começando aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Vamos falar hoje sobre um assunto que interessa a todos nós, o sono. Está aqui conosco o neurologista Geraldo Risso, diretor do Laboratório do Sono, Sonolab, que mais parece nome de colchão, né? Sonolab, que é para dormir mesmo, né? O Laboratório do Sono foi criado quando? Então, o nosso laboratório tem duas unidades, uma no Hospital Moinhos de Vento, que foi a primeira, tem cerca de 17 anos, e outra no Hospital Mãe de Deus, que tem 13 anos. Então, o grande diferencial do nosso laboratório é justamente que está junto do hospital, está numa unidade hospitalar, né? Não que isso seja necessário, mas conta ponto. O fato de um laboratório de sono estar junto de um hospital é algo importante. Para qualquer emergência, não é comum, mas nós tivemos um caso, eu acho que eu lembre. Mas se você tem alguém que tem uma parada cardíaca súbita, você tem que ter uma assistência rápida, né? Então, o fato de estar num hospital facilita isso. E alguns episódios de mal súbito, por exemplo, uma crise epilética, situações dessas que podem acontecer com qualquer um durante a noite ou mesmo durante o dia, o fato de estar junto do hospital facilita. Mas o exame em si não é um exame que requer hospitalização, né? A polissonografia, que é o exame realizado no laboratório de sono, é um exame ambulatorial. O sujeito não precisa ser internado. Crises durante o sono são muito comuns, portanto, né? Porque a gente vê, morreu durante o sono, aquela coisa toda e tal. Quer Não, dizer, não, isso não, não Conte. passa pelo laboratório. Não, Conte. Crises durante o sono não são comuns. Existem várias crises, por exemplo, tem crises de terror noturno, crises de sonambulismo, crises de apneia do sono, mas isso não mata, né? Então, o que eu digo que é extremamente raro é a pessoa ter uma morte. Então, por exemplo, nós sabemos que a doença cerebrovascular, AVC, por exemplo, é muito mais comum no início da madrugada do que durante o dia. No Por quê? início da madrugada. Por Início da... quê, hein? Por quê mesmo? Por quê? Porque é um período em que costuma haver um aumento da pressão. Existem fases do sono também em que ocorre um aumento da pressão, né? A fase dos sonhos, por exemplo, existe uma variação de pressão, de frequência cardíaca muito grande. Então, se há alguém com uma tendência a um AVC, isso costuma acontecer na Quer madrugada. dizer, não vai ser de manhã cedo. É, costuma ser na madrugada, ao acordar, Ao acordar, não é no início, então, é no início da madrugada, da não no madrugada. início da noite. Aham, da Isso, madrugada. E a tipo, madrugada começa? em torno de 5, 6 horas, né? Tá. Quando Então é o começa a amanhecer, amanhecer. né? É, o amanhecer. Bem o inverso do que a gente imagina. Exatamente, exatamente. Quer dizer, Então, esses são os episódios mais comuns de doença cerebrovascular. Mas todas as doenças, todas não diria, muitas das doenças obedecem um, um, uma cronologia. Elas têm horas do dia em que são mais comuns. Câncer, eu falei na doença vascular, enxaqueca, asma. São doenças que têm uma distribuição no tempo, sendo mais comuns em determinada hora do dia. o que é interessante, né? Uma enxaqueca, por exemplo, tende a acontecer em que horário? Pois então, a enxaqueca é muito mais comum durante o dia do que durante a noite. Já um ataque de asma é muito mais comum à noite do que durante o dia, e assim por diante. Muito bem. Por que é importante dormir bem? Pois é uma boa pergunta, Conte. A gente não sabe por que é preciso dormir. Não sou eu, ninguém sabe por que a gente precisa dormir. Mas a gente sabe que o sono é fundamental para a qualidade de vida. Nós temos hoje, se acredita, se aceita, que nós precisamos, para ter uma boa qualidade de vida, para vivermos bem, de um tripé, que consiste de atividade física, alimentação e sono. Hoje em dia, no nosso meio, na modernidade do nosso meio, a maioria das pessoas tem o seu personal training para fazer atividade física, não podem ficar sem atividade física, não tem tempo. Quase todo mundo tem um personal, né? Muitos têm o seu nutricionista, seu nutrólogo, seu endocrinologista, porque tem que estar nos Elegante. trinques, elegante.
Mas pouca gente tem o seu personal sleeper. Pouca gente se preocupa com o sono. E o que se sabe é que experimente passar uma noite sem dormir ou uma noite mal, como você vai estar durante o dia, né? Cansado, irritado, sonolento, desatento, né? Sono no volante, sujeito a acidentes, né? Então, a gente sabe que o sono é fundamental para viver bem. Por quê? Porque não existe ainda uma explicação. Por que nós temos que dormir? Mas nós dormimos 1/3 de nossas vidas, né? Então, isso mostra assim, como é importante. Nós sabemos que não dormindo nós envelhecemos mais rápido. Eu costumo dizer que nós emburrecemos também, né? Há um prejuízo cognitivo importante. Existe uma relação do sono com hormônios da alimentação, da saciedade, a leptina e a grelina. Então, se a gente não dorme bem, a gente engorda, não emagrece. E ainda existe uma relação fácil de entender do bom rendimento, né? Da pessoa render bem durante o dia, que é por não dormir bem. Pois é, às vezes a gente vê as pessoas, a gente ouve as pessoas de manhã assim, pois é, dormi mal, estou cansado, estou levantando cansada e tal. Como é que é isso? Quantas horas a pessoa tem que dormir? Na verdade, o número de horas varia um pouco com a faixa etária. Você sabe que um recém-nascido dorme 18 horas por dia, né? Uma criança na primeira infância dorme em torno de 12. Um adolescente deveria dormir em torno de 10 horas, né? E o adulto, a média da população adulta é em torno de 7,5 a 8,5 horas. O idoso já dorme um pouquinho menos à noite, mas ele cochila muito durante o dia. Então, normalmente fica no mesmo padrão. Mas então, o número de horas varia conforme a idade. Entretanto, não é este o fator mais importante. O mais importante é a qualidade. O mais importante é, né, O sono bom. é a mesma coisa que você diz, eu como pouco, né, mas só me alimento de comida gordurosa. Então, a qualidade da alimentação é muito mais importante que a quantidade. Não que a quantidade não seja importante, mas o sono é a mesma coisa. É importante dormir um número de horas? Sim, mas é importante que você durma com qualidade. Então, quantidade e qualidade. Qual é o melhor horário para ir dormir? Conte, nós fomos feitos, nós humanos, para dormirmos à noite e estarmos acordados durante o dia. A sociedade moderna mostrou que, isso desde os primórdios do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que ele achava que nós poderíamos produzir durante a noite e não perder, entre aspas, perder tempo durante a noite. Então, hoje nós temos os trabalhos em turnos, né? Existe uma população muito grande de trabalhadores em turnos. Se acredita, não há uma estatística, mas se acredita que existe cerca de 20 milhões de trabalhadores em turno no Brasil. 20 milhões. É bastante gente, bastante gente que trabalha em turno. Se você vê trabalhadores da indústria petroquímica, enfermeiros, médicos, enfim, guardas, policiais, etc. vigilantes, Exatamente. né? Radialistas, Então, jornalistas, exatamente. né? E esses Médicos. Exato. E esses indivíduos, então, têm um sono alterado em que eles têm que dormir durante o dia e trabalhar durante a noite. Isto nunca é saudável. As pessoas trabalham durante a noite e não dormem durante a noite porque normalmente é um trabalho mais rentável financeiramente, é um trabalho sem supervisão, mas traz ao indivíduo um prejuízo grande em termos de doença. 40% dos trabalhadores em turnos têm distúrbio digestivo. Tá? Traz um prejuízo para a família importante. Né? Quando a mulher chega em casa, o homem sai, vice-versa, os filhos, a parte social. Então, o ideal, o certo para os humanos é dormir à noite e ficar bem acordado durante o dia. Se o indivíduo está com dificuldade para dormir à noite, ou, pelo contrário,
está sonolento durante o dia, nós temos um problema. Por isso que o laboratório de sono não lida com pessoas que não dormem. Ele lida com pessoas, às vezes, que dormem demais, porque tudo é distúrbio do sono. O dormir demais ou o dormir de menos. É como se fosse uma gangorra que tem que estar em equilíbrio. Dois pratos de balança em equilíbrio. Tem que estar... A gente não pode estar dormindo num horário que não deveria dormir. Então, o indivíduo que está cochilando durante o dia, algum problema tem. Ou ele está privado de sono, ou ele está dormindo mal, ou ele está tomando remédio que dá sono, ou ele tem uma doença que causa sono, para ter essa sonolência. E como é que a gente vê isso? Aí entra o laboratório. Né? O laboratório de sono é o lugar onde o indivíduo passa uma noite monitorizado. Porque nós temos na consulta que ele faz uma ideia subjetiva do seu sono. Eu durmo pouco, eu não sei o que mais, eu acordo assim, eu acordo assado. Mas isso é subjetivo, é a impressão do paciente ou muitas vezes a impressão do companheiro, da companheira do paciente. Mas objetivamente, saber assim, quanto de sono superficial, quanto de sono profundo, quanto de sonho, se mexe muito, respira mal, como é a qualidade desse sono, só com a O laboratório monitora. Exatamente. Tem condições de dizer, começou com sono bom, sono forte e tal. Exatamente. Custou para pegar no sono tantas horas, acordou quantas vezes. Então, nós damos um padrão do sono do indivíduo. E existem muitas pessoas, e isso inclusive é dentro da classificação do distúrbio do sono, é um distúrbio, é a má percepção do sono. Muitos insones chegam lá no consultório, não durmo nada, passo a noite em claro. Aí vão para o laboratório, colocam uma série de eletrodos que dificultaria o sono e eles dormem, que é uma beleza. Isso nós chamamos de má percepção do sono. O indivíduo acha que dorme mal, percebe mal o seu sono. A gente deve esperar estar com sono para deitar? Uma boa pergunta. O nosso sono, Conte, ele é involuntário. Quer dizer, se eu decidir que aqui, nesse momento, eu vou me deitar e vou dormir, eu não vou conseguir. Eu também acho que não. Pois é. Porque não é um horário no nosso ritmo biológico de pressão do sono, então eu não estou com sono, e eu não posso querer dormir. Assim como muitas vezes eu estou com sono e não consigo evitar o sono. O sono é involuntário. A gente adormece quando está com sono e não consegue dormir se está sem sono. Adormeceu ao volante. Isso. É um exemplo, né? Exatamente. Por quê? Ele não quer adormecer no volante, mas é involuntário. Está se segurando, né? Está segurando, exatamente. Quando vê, bateu na árvore. Exatamente. Caiu no valo. Né? Uma série de acidentes. Nós fizemos uma pesquisa pioneira no Brasil, aqui nas estradas federais. Aliás, tudo em laboratório do sono é pioneiro aqui, né? Preciso que se diga, né? É verdade, é verdade. E essa pesquisa envolveu 1.000 motoristas profissionais e 1.000 motoristas amadores nas estradas federais do Rio Grande do Sul. E vimos que 20,1% dos acidentes eram por sono. 20,1%. Isso é semelhante a estatísticas fora daqui. Na França, por exemplo, é 30%. Né? Nos Estados Unidos, nós temos estatísticas com caminhões em autoestrada, aquelas autoestradas enormes nos Estados Unidos. 50% dos acidentes com caminhões são por sono. Então, dormir no volante é algo que muitas vezes a gente não controla. Então, o conselho... Né? Se tiver com sono, não dirija. Por que quando a gente está com sono ao volante, a gente deve dar uma paradinha, dar uma relaxada, se for possível, dar um cochilo e para depois retomar? Por isso, porque a melhor sono, débito, eu costumo dizer isso, débito de sono, a gente só paga dormindo. Então, se você está devendo sono, se você está com sono mal, ruim, ou dormiu pouco, não tem outra coisa, não é tomando cafezinho, fumando, abrindo o vidro, ligando o ar-condicionado, que esse sono vai passar. Mas se você cochilar 10, 15 minutos, você pode viajar mais 100 quilômetros. Não, e até é recomendável que se faça, exatamente. Né? O grande problema, Conte, aqui no Brasil, essa pesquisa que eu falei, ela gerou o início das áreas de repouso na autoestrada.
Mas hoje as pessoas reclamam que são assaltadas na área de Não, repouso. e as áreas de repouso têm que ser recriadas agora para os caminhoneiros, que tem uma lei que Exato. veio dar um pouquinho de sossego, dar um pouco de descanso para eles. O que não é bom, porque eles estão reclamando que não pode continuar a viagem, aquela coisa Exato. toda. A carga perecível, papapá, né? Tem que chegar no horário. Clinicamente é o ideal, É o né? ideal, Do é o ponto de vista ideal. médico, né? É o ideal, claro. Para, descansa. Descansa, dá uma cochiladinha, né? Ou dorme e entra outro para dirigir, né? Menos horas de trabalho noturna. Tá, e agora voltando à cama, qual é a melhor hora para deitar? Depende do sono. Pois é, né? Né? Depende do sono. Então não adianta você ir para a cama às 10 da noite porque acabou a novela, ou porque não tem mais vontade e querer pegar no sono se você não tem o hábito. Né? Agora, o que eu recomendo, que eu sempre recomendo, é que a pessoa desacelere para dormir. Não dá para sair do computador, lá, Facebook, o pessoal fica, ou mesmo televisão, né? Muitas vezes ficam assistindo programas até altas horas, eles, puxa vida, está na hora de dormir, apaga a televisão e quer dormir. Não é assim que funciona. Não funciona assim. A gente tem que desacelerar, a gente tem que A entrar... história é aquela do jogo de futebol, que a adrenalina foi lá para cima, né? Exatamente. Aliás, tem o pessoal do Inter aí deve estar muito mal para dormir, né? Pois, exato, exato. Então, a gente tem que começar com atividades cada vez mais monótonas para ajudar no sono. Né? Então, qual é o horário bom para dormir? Olha, eu diria que depende do horário que você acorda. Se você tem que acordar às 7, um bom horário para dormir é em torno de 11, 11 e meia. Se você tem que acordar às 6, talvez 10 e meia, 11, né? Para dormir umas 7 horas e pouco, desde que você não tenha problemas. Né? O que não pode, que muita gente faz, é que fica até tarde, né? Porque eu digo, eu mexo quando eu converso com muitas pessoas, eu digo, vocês têm que assistir a novela, vocês têm que assistir muitas vezes o programa de tarde, o show do gordo, ou não sei o que mais, vocês têm que levantar cedo para fazer atividade física, têm que levar filho no colégio, se sobrar algum tempinho vocês dormem. Quer dizer, o sono não é prioritário, tem muito mais coisa prioritária para muita gente. E esse é que é o ruim. As pessoas não percebem, acho que é muito mais importante acessar todos os e-mails, assistir todos os programas na televisão, né? Levantar cedo porque é o horário que tem para fazer atividade física, depois tem que levar a criança para a escola, mas e dormir? Dormir o sábado pela manhã, o sábado inteiro pela manhã, o domingo de manhã, é um bom procedimento? Eu acho perda de tempo. Estou aqui até emitindo opinião. Eu não consigo fazer O isso que porque... acontece? Não, o que acontece no sábado e domingo é que muitas pessoas desregulam o seu ritmo biológico. Por quê? Porque tem uma festa, um casamento, etc. Então, elas vão dormir, em vez de dormir no horário normal, vão dormir 2, 3 da manhã e vão acordar, então, 10, 11 da manhã. 2, 3 da madrugada, vão acordar 10, 11 da manhã. Então, é bom dormir até as 11? Claro, eu acho que sim. O Agora, senhor se... consegue, doutor? Hein? O senhor consegue dormir até as 11? Se eu durmo muito tarde, sim. Aham. Sim. Mas eu dificilmente consigo, 7, 8 horas da manhã, porque é meu horário, eu já estou de pé, sempre, seja sábado, domingo, não. Pois é, mas então o que você deveria fazer? Se por acaso, numa sexta ou sábado, você foi dormir às 3, 2, 3 da madrugada, um casamento, né, um evento político, seja o que for, e você acorda, porque está muito reguladinho, acorda às 8 da manhã, o ideal para compensar esse débito do sono é uma sesta curta. 1 hora depois do almoço, dá uma cestadinha, está pronto para o dia seguinte. Não pode estar privado de sono. Se Ele você tem que dormir. deve dormir. Deve dormir. A privação de sono traz prejuízo E importante. essas pessoas que a gente. Às vezes a gente vai num restaurante, o pessoal fica conversando e tem um lá no lado puxando um ronco. Hein? É muito comum isso. Exato. Por isso, porque nós estamos com débito de sono. Então, a geração atual está dormindo 2 horas a menos que gerações passadas. Mas aí alguém diz, está ficando velho, hein? Não pode encher a barriga que está com sono, tem que dormir. Exatamente. Tem alguma coisa a ver? Não? É um comentário, mas o que é encher a barriga? Para muita gente, esses indivíduos que estão roncando num canto são indivíduos que têm o que a gente chama de apneia do sono. É um distúrbio respiratório do sono que é mais comum em pessoas obesas ou com sobrepeso. Então, esses indivíduos roncam durante a noite e param de respirar várias vezes, centenas de vezes durante a noite. Consequentemente, como o sono deles é muito fragmentado, durante o dia eles estão cansados, sonolentos
dormindo pelos cantos. Pois é, a apneia do sono é algo que vem merecendo um cuidado especial, né? Um tratamento especial, com aparelhos, inclusive, Porque né? é uma doença de morbidade muito grande, Conte. Ela aumenta o número de doenças, a chance de algumas doenças, por exemplo, 6 vezes de você ter uma doença cardiovascular ou cerebrovascular. Então, um infarto, ter um AVC, 6 vezes quando comparado com um indivíduo que não tem apneia. Aumenta a hipertensão, aumenta o risco de câncer. Então, a apneia do sono diminui a imunidade, aumenta o estresse e isso gera mais doença. Então, por isso a preocupação, hoje em dia, por exemplo, os cardiologistas se convenceram e o consenso mundial de cardiologia estabelece a apneia do sono como a principal causa de hipertensão secundária. Então, o indivíduo que tem uma hipertensão com causa, a causa principal é a apneia do sono. Então, tem que se ver, tem que se tratar, porque se a gente está pensando em qualidade de vida, não adianta ficar com personal training, com nutricionista, e se você está dormindo mal, está tendo apneia, está no outro dia sonolento, e sujeito a muitas vezes chacota desse tipo, ó, está ficando velho, está preguiçoso, assim por diante. Né? Quando é que a gente dorme mal? Quando é que a gente percebe que dorme mal? Quando de repente eu dormi, passei a noite inteira deitado, estou levantando, tô podre. Então, quando é que você percebe que está mal? Quando você dormiu uma noite inteira e acordou cansado. Então dormiu mal. Dormiu mal. Mesmo que tenha dormido, cochilado, 8 se horas. virado um pouquinho e Mesmo tal. que tenha dormido um número de horas suficiente, mas acordou cansado, com sono, está mal. Se não acordou cansado, acordou bem disposto, mas durante o dia, em qualquer atividade monótona, assistindo a Assembleia aqui, sentado, assistindo o debate na Assembleia, está cochilando... Uma reprise da sessão plenária. Exato. Está cochilando, é que sinal que alguma coisa aconteceu. Ou está dormindo pouco ou está dormindo mal. Então esse é o parâmetro, né? Ou, muitas vezes, o que acontece, que a gente escuta, por exemplo, nós falamos há pouco em apneia. A esposa diz, olha, o meu marido ronca, que é um horror, ele tem parado. Que é algo muito comum de se ouvir, por sinal. Exato, né? muito comum. E esse indivíduo não percebe. Ele diz, doutora, eu acho que durmo bem. Eu estou dormindo, não ouço nada. Não, e outro comentário muito comum desses indivíduos com apneia é o seguinte, agora, para mim, eu não tenho problema para dormir, eu durmo em qualquer lugar, eu durmo no canto, eu durmo no avião, eu durmo lá, eu durmo aqui. Então, esse dormir fácil em qualquer lugar, em qualquer hora, já que eu disse que a gente não dorme em qualquer hora, significa que é um indivíduo sonolento. Interessante, né? Em vez de um bom dorminte, ele é um sonolento. Exatamente. Né? Ele dorme mal, ele não percebe, mas dorme mal. Essa história de sou bom de cama, eu sou bom de cama, eu durmo de qualquer lugar, não é bem assim. Roncar é normal? É anormal, roncar é um distúrbio de sono. Roncar significa que o ar está passando na nossa orofaringe, aqui na garganta, com uma velocidade muito rápida, porque está estreitada essa passagem, e ele faz vibrar as estruturas da garganta, o palato, a úvula. Então, o roncar é anormal. Na população brasileira, cerca de 50% dos homens roncam. Então, senhores, essa história de dizer tudo que é homem ronca, não é bem assim. Não é todo mundo que ronca. Mulheres também roncam, né? Mulheres roncam menos, mas também roncam. E o interessante, Conte, é que roncar não está necessariamente relacionado com sobrepeso. Porque os ouvintes, talvez, telespectadores talvez não saibam, mas existe muito mais mulher, muito mais obesidade nas mulheres do que nos homens. Entretanto, existem muito mais homens com apneia do que mulheres. Por quê? Porque a distribuição da gordura é diferente. O homem tem a gordura daqui para cima, mas a distribuição nós chamamos de centrípeta, em direção ao centro, e as mulheres têm a gordura mais centrífuga, nas cadeiras, né? A mulher engorda mais na bacia e o homem engorda mais no abdômen, no tórax. Né? Então, por isso que os homens têm mais apneia que as mulheres, apesar das mulheres serem mais obesas do que os homens. Existe horário biológico, aquelas, me acostumei a levantar cedo todos os dias, agora estou acordado? Todos nós temos um ritmo biológico, temos um relógio biológico. E esse relógio biológico não é só para o ritmo vigília-sono. Existem uma série de outros ritmos biológicos, né, que funcionam. E hoje se acredita que todos os nossos órgãos têm um relógio biológico. Ou seja, nós teríamos vários relógios no nosso corpo.
Mas, então, tem pessoas que têm esse relógio e feliz delas, que tem esse relógio biológico bem ciclado, né? Que não precisa dar corda. Ele está sempre marcando a hora certa. Então, nós sempre deitamos numa hora razoável, nós não temos dificuldade de pegar no sono e acordamos no mesmo horário ou próximo do mesmo horário. Agora, aquele que nunca consegue regular isso, um dia dorme num horário, acorda no outro horário, né? Está sempre desregulando. Ah, eu faço ginástica terças e quintas, então nesse dia eu acordo às 6. Agora, nos outros dias eu durmo até às 9. Né? Sábado e domingo eu durmo até às 11. Isso é um horror. Então, o ideal é que ele tenha um horário para acordar e um horário para deitar. Com isso, ele regula o seu relógio biológico. E o vício do jornal, o jornal quando chega às 5 horas da manhã. Aí o entregador atira lá e acorda. O pessoal já está com sono levezinho. E aí pega o hábito de às 5 da manhã ler o jornal. Como é que é isso? São hábitos que tem que se ver. Por exemplo, se o indivíduo acorda às 5 horas, mas dorme às 10, ele já dormiu 7 horas. Está bom, tudo bem. Se ele está satisfeito, se não está sonolento. Agora, se ele pega o jornal, lê uma parte do jornal, né? Aí depois do almoço, senta e está cochilando, sinal que ele está privado de sono. Isso que ele tem que entender. Bom. Então, o acordar cedo para ler o jornal pode ser um bom hábito, desde que ele se sinta bem durante o dia. Isso não importa, seja jornal, O jornal é um exemplo, seja né? passear com o cachorro, seja com o que for, né? Agora, não é o fato de acordar às 5 horas, é o fato de dormir um número de horas suficiente e com qualidade. Muito bem. Laboratório do Sono, como é que a gente faz contato? O nosso laboratório tem um site que a Simone ficou de divulgar aí, que é Por favor. www.sonolab.com.br, e também os telefones, né? Telefones. Importante a gente colocar, com prestação de serviço, né? Então, o telefone lá da filial do Moinhos de Vento é 3311-9521 e no Mãe de Deus é 3230-2569. Muito bem. Olha, uma noite bem dormida resolve a vida de muito cidadão produtivo aí, né? Que poderia produzir muito mais, né? Exatamente. E se sentir melhor. Colega seu, tem um tempinho ainda, colega seu uma vez me entrevistou na rádio e ele se vangloriava, ainda se vangloria, talvez eu não dizendo o nome, você sabe quem é. Vamos ver. Se vangloria de que não precisa dormir, que ele trabalha, é um workahólico na área do jornalismo e não precisa dormir. E aí ele foi me entrevistar e disse, doutor, eu durmo 3, 4 horas e aí... Tô bem. Eu digo assim, olha, fulano de tal, eu até acredito que você possa estar bem, mas eu tenho certeza que se você dormisse mais, você seria melhor. Tô bem, mas fica melhor, né? É essa a verdade. Ele não tem como fugir disso, não tem como tapear sono, não tem. Essa história de querer bancar o super-homem, porque aí eu posso, vou tomar meia garrafa de vinho, vou dormir melhor? Não. Não vai. Vai dormir mais rápido. Isso é uma talvez. ilusão, né? Vai dormir mais rápido, pode ser, mas não vai dormir melhor. Vai dormir pior. Vou me cansar. Isso é bom ou não? Também vou fazer não. exercício ou dormir? Não. Vai dormir pior. Vou tomar um banho, vou relaxar e vou dormir. Também pior. Depende do banho. Por quê? Porque tanto o vou cansar como vou tomar banho significa que o banho normalmente é banho quente e atividade física, ambos aumentam a nossa temperatura corporal. E nós dormimos quando nós baixamos a temperatura corporal. Então, quando a nossa temperatura do corpo cai, isso facilita o sono. Então, sai de 37,2 e chega a 36,8 durante a noite, isso ajuda no sono. Por isso tem que relaxar. Por isso que a gente não pode fazer atividade física, porque isso sobe a temperatura. Qual é o segredo para relaxar, para dormir? Tem vários. Tem várias técnicas. Tem gente que faz uma técnica respiratória, tem gente que faz yoga, tem gente que faz ouvir música. Eu, pessoalmente, acho que a melhor técnica é você ler. Ler. Eu acho que é uma técnica sensacional você ir para a cama, ter um bom livro de cabeceira e ler. Isso ajuda a relaxar.
Muito bem, doutor Geraldo Risso, neurologista, diretor do Laboratório do Sono, Sono Lab, muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia, por nos dar esclarecimentos importantes sobre algo que nos diz respeito diariamente. Eu agradeço o convite, as perguntas bem inteligentes, mostra que você está ligado no assunto, se preocupa com o assunto, e eu espero que os telespectadores tenham gostado e aprendam, né, para que possam também, se não estão dormindo bem, melhorarem a sua qualidade de vida. Muito bem, muito obrigado. Foi o Assembleia Entrevista no seu canal legislativo. Até breve.